Boa noite, Brasil, boa noite. Além Brasil, são 21 horas em ponto. Estamos ao vivo agora em definitivo aqui no seu programa ABP TV, falando hoje sobre psiquiatria e psicanálise. Nossos convidados de hoje, Dr. Cláudio Meneghello, direto do Rio Grande do Sul, e também no Rio Grande do Sul, Dr. Luiz Carlos Mabilde. Antes, nós vamos apresentar um pequeno tema, um pequeno vídeo sobre esse tema. Põe no ar. Os aspectos do inconsciente são essenciais para a construção de uma boa saúde mental. Partindo desse princípio, a psicanálise é uma terapia baseada na observação dos fatores inconscientes que determinam as emoções e comportamentos do indivíduo. Durante o tratamento, a partir de uma parceria entre analista e analisando, são investigadas as relações originárias da infância do indivíduo. A psicanálise pode ser aplicada tanto individualmente em adultos, adolescentes e crianças, como em grupo, como abordagens terapêuticas de famílias e casais. É isso aí, você também pode participar deste programa. Quer saber como? Põe no ar. Para participar é muito fácil. Basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Coloque o seu nome, o seu e-mail, diga se você é associado ou não da ABP e preencha com a sua mensagem. Participe dos debates ao vivo do programa ABP TV. Participe também colocando o seu comentário aqui no Facebook. Nós faremos a pergunta ao vivo para os nossos participantes, o qual eu vou dar o meu primeiro boa noite, Dr. Cláudio Meneghello. Boa noite, Dr. Cláudio. Boa noite. Em nome do nosso presidente, Dr. Antônio Geraldo, de toda a diretoria, toda a equipe da ABP, agradeço muito mais uma vez a sua participação voluntária, Dr. Cláudio. E já vou lhe perguntar se só os psiquiatras podem ser psicanalistas? Boa colocação. Isso não é mais verdadeiro. O que acontece é que houve um processo histórico, evolutivo, onde a psicanálise se originou. O pai da psicanálise é Freud, que era médico, neurologista, e na sua ânsia de buscar um entendimento maior sobre os transtornos mentais, gradativamente foi desenvolvendo a sua teoria psicanalística, como bem disse a matéria anteriormente, né, baseado no inconsciente do indivíduo. Depois, a grande maioria dos fundadores da psicanálise são seguidores, eram médicos, depois psiquiatras, e até o Dr. Mabilde até pode me auxiliar nessa colocação, até cerca dos anos, final dos anos 70, há uma condição sine qua non é que, para ser analista, psicanalista, deveriam ser médicos e psiquiatras e depois fazerem a formação. Por uma série de fatores, isso foi sendo alterado. O Dr. Mabilde talvez possa colaborar, ele sendo médico, psiquiatra e psicanalista. Dr. Mabilde, boa noite. Boa noite. Boa noite. Também, Dr. Antônio Geraldo, de toda a equipe da ABP, também agradeço a sua participação voluntária. Gostaria que o senhor colaborasse realmente com essa resposta do Dr. Cláudio Meneghello. Você poderia dizer de maneira objetiva que existem duas psicanálises. Uma que segue esse rito histórico, esse ritual histórico, essa evolução, que é a da medicina para a psiquiatria, da psiquiatria para a psicanálise. Nesse sentido, seria uma espécie de super especialização da psiquiatria, a psiquiatria chamada dinâmica, e não apenas a psiquiatria biológica. Depois, por razões históricas, que vêm do próprio Freud, que achou que não deveria ser exclusividade dos médicos, mas pessoas que tivessem pelo menos uma formação que ajudasse nessa difícil, longa formação psicanalítica. Então, abriu-se para psicólogos, principalmente, poucos institutos, poucas sociedades psicanalíticas, não faz restrição de alguma quanto ao background da pessoa, quanto à formação básica, desde que seja formação superior. Ok, eu vou dar também meu primeiro boa noite às pessoas que valorizam cada vez mais e engrandecem esse programa, que são os nossos audientes, os nossos internautas aqui. Meu boa noite para a Sueli Rodrigues, para a Cláudia Oliveira, para a Vera Matos, para a Rita Eneida. Ou seja,
Boa noite a todos que nos acompanham. Dr. Cláudio, quais os benefícios da psicanálise para a manutenção de uma boa saúde mental? Olha, a psicanálise ela entra dentro de uma das abordagens que nós temos para os tratamentos dos transtornos mentais. Ela tem indicações precisas, como vários outros perfis de tratamento. Então, quando a psicanálise é bem indicada, principalmente naqueles casos de personalidade, das neuroses, ela é muito efetiva, né? Nós temos os quadros de transtornos mentais mais severos, mais graves, em termos de desorganização do funcionamento psíquico, como as psicoses, esquizofrenia, transtorno de humor bipolar, aonde outros recursos devem ser associados. Um outro ponto importante é que muitas vezes se integra a própria psicanálise, em determinados tipo de patologias, com abordagens clínicas psiquiátricas, o que antes, em um período, chegou a ser até muito polêmico, hoje já está bem integrado, que havendo necessidade, por exemplo, de um paciente com uma depressão grave, severa, mas que também tem capacidade de pensamento psicológico, que pode estar dentro de uma psicoterapia de cunho psicodinâmico, ele também pode estar associado com o uso de medicação, de antidepressivo, até para auxiliar que esse pensamento possa ficar mais claro e ampliar seu perfil de reflexões que são tão importantes num tratamento psicanalítico. Obrigado, doutor Cláudio. Pois não, doutor Luiz, fique à vontade. É aquilo que se pode reduzir, sem ser reducionista, mas tentando, duas palavras que me parecem chaves na questão. Uma é integração e outra é ter presente que uma pessoa que precisa ser medicada não pode deixar de ser medicada. Em compensação, as que não precisam medicação não precisariam ser medicadas. Nós temos um instrumento terapêutico integrado de muita validade nesse sentido, juntando essa tríade e todas as demais especialidades e colaborações que temos a nosso dispor. Obrigado, desse modo, eu acho que nós voltamos a nossa atenção para os pacientes, para as necessidades, e não para o nosso, vamos dizer, referencial exclusivista ou coisa assim. Não? Doutor Luiz, aproveita a sua conexão aí e vamos responder aqui uma pergunta que chegou pelo nosso Linha Direta, através do site da ABP. Alice Palma, ela pergunta: quem pode ser psicanalista no Brasil? Bem, como eu disse anteriormente, mas vai ficar mais claro, a grande maioria dos institutos, das sociedades psicanalistas, aceitam médicos e psicólogos. As exceções, como, por exemplo, São Paulo, desde a sua origem, não tem restrição de ordem do background, quer dizer, profissional. Não faz essa limitação a essas duas classes profissionais. Ok, muito obrigado, doutor Luiz. Doutor Cláudio, vamos responder aqui a pergunta que chegou do Roberto Sainz, também através do site da ABP. Ele pergunta: qual a diferença entre consultar um psiquiatra ou um psicólogo? Bom, essa posição a gente pode dizer, primeiro, a psiquiatria é uma das especialidades médicas. Então, a formação do psiquiatra passa primeiro por ser médico. Segundo, ele passa por um treinamento extensivo de 3 anos, ou por residência, ou curso de especialização, e ele está dentro da área das ciências médicas. Enquanto o psicólogo, ele vai fazer seu curso de graduação em psicologia, que o qualifica para ter entendimento. Alguns psicólogos depois vão desenvolver especialidades da psicologia clínica, testagem, etc. Então, basicamente, enquanto um faz uma formação médica, o outro faz uma formação na psicologia. Obrigado, doutor Cláudio. Doutor Luiz, chegou uma pergunta aqui do Facebook, nosso programa está muito dinâmico, muitas perguntas chegando. Essa pergunta é do William Gomes. Ele pergunta: para quem é indicada a psicoterapia psicanalística e quais as contraindicações? Bem, a primeira grande indicação são os transtornos neuróticos, transtornos leves, considerando no outro polo as psicoses, que são transtornos graves, como todos sabem. É claro que não fica aí, os transtornos de personalidade neuróticos também são
objetivo e indicações formais com muito bom resultado para a psicanálise, tratamento psicanalítico. A psicoterapia analítica é um desdobramento da ciência psicanalítica, usa os seus predicados, os seus fundamentos, apenas de uma forma mais focal, mais objetiva, para situações mais atuais. Hoje em dia, a psicanálise também evoluiu sua técnica, tendo em vista a mudança dos pacientes, quer dizer, os estados limítrofes. Como o nome diz, entre as psicoses e as neuroses, nós temos cada vez mais esses transtornos de personalidade, de certo modo, mas que ficam bem ao centro, no espectro mental dos distúrbios, tendo nas pontas as neuroses e as psicoses. Obrigado, doutor Luiz. Para você que entrou agora, são 21h11, estamos ao vivo com o nosso programa ABP TV, falando hoje sobre psiquiatria e psicanálise com dois mestres, lá do Rio Grande do Sul, Dr. Cláudio Meneghello e Dr. Luiz Carlos Mabilde. Mande a sua pergunta aqui através do Facebook, nós faremos para ele ao vivo, como eu vou chamar agora o Dr. Cláudio, para fazer a pergunta que chegou pelo Facebook do Leandro Oliveira. Ele pergunta como se dá a formação do médico psiquiátrico em psicanálise hoje em dia. Bom, primeiro talvez vamos dividir em dois assim. O médico psiquiatra, a medicina tem cerca de 55 especialidades. A psiquiatria é uma dessas especialidades, assim como a gente tem cardiologia, pneumologia, cirurgia plástica, etc., tem várias especialidades. Então, a pessoa faz uma formação, a residência em psiquiatria, que são pós-graduação em medicina, é de 3 anos, e aí ela está qualificada a ser psiquiatra. Se ela pretender seguir a sua carreira, e não necessariamente ela precisa terminar a psiquiatria hoje em dia, o doutor Luiz Carlos já esclareceu, ele vai ter que se candidatar num dos institutos de psicanálise, de formação, a ser psicanalista. Então, ele vai completar um curso que é cerca de 4 a 5 anos, com seminários, coisas teóricas, e ainda fazer a sua análise pessoal. Terminado isso, aí ele vai estar apto, apresentando trabalhos, etc., a também se intitular psicanalista. Ok, obrigado, doutor Cláudio. Doutor Luiz Carlos, agora vamos responder aqui ao Alex Almeida, também uma pergunta que chegou pelo Facebook. Como a psicanálise atua nos problemas de drogadicção? Bem, como em todos os problemas, poderíamos dizer que a psicanálise atua exatamente no sentido psicoterápico, no sentido de trazer as relações pessoais, interpessoais, internas, inclusive do indivíduo, à luz do seu próprio problema. No caso da drogadição, é muito importante investigar as motivações, não só conscientes como inconscientes, que moldaram, inclusive, a personalidade do indivíduo que contraiu uma adição. Quer dizer que medicá-lo, eventualmente interná-lo, tudo importante, mas é importante também rastrear a sua forma de funcionar, a sua personalidade, suas relações, desde primitivas até atuais, no sentido de vermos o que está interferindo de forma crucial no seu comportamento, né? Obrigado, doutor Luiz Carlos. Doutor Cláudio, vamos lá. Essa pergunta eu vou fazer para o senhor, mas depois eu gostaria também de um comentário do doutor Luiz Carlos nessa pergunta que chegou pelo nosso linha direta através do site da ABP. Foi o Josemar Dantas que ele pergunta: a psicanálise permite ao indivíduo desenvolver sua sabedoria e a flexibilidade com o próximo? Olha, o processo psicanalítico ele é muito o que a gente chama de insight, ou seja, a capacidade da pessoa dar-se conta de todo o seu processo evolutivo de vida. Então, nas relações ditas objetais, que são as relações com as pessoas importantes da sua vida, que depois ele vai reproduzindo nas diversas relações de vida, intrafamiliar, amigos, profissionais, ele pode ir se aprimorando a desenvolver relações mais afetivas e produtivas. Doutor Luiz, participe, por gentileza.
Complementando, de fato, a psicanálise, inclusive, tem toda uma característica libertadora. Porque quando ela investiga as neuroses, investiga os sonhos, a sexualidade e os processos de adaptação, ela está basicamente buscando libertar o indivíduo de 4 grandes problemas, pelo menos. Ou seja, os sintomas que se foram convertidos assim por falta de uma elucidação daquilo que levou o indivíduo ao sintoma, a sexualidade, como se sabe, existem muitas disfunções em função das mesmas limitações inconscientes, e assim sucessivamente, os problemas adaptativos e os problemas da sexualidade, como eu disse, e do próprio ego que funciona com maior ou menor limitação de acordo com essa verdadeira prisão que não parece presente porque é inconsciente, mas ela, na realidade, é quem comanda o comportamento do indivíduo. Doutor Luiz Carlos, aproveite essa sua conexão, também vou fazer uma pergunta, e é para os dois, eu gostaria depois da participação do doutor Cláudio Meneghello, e começo pelo senhor que já está na conexão, doutor Luiz Carlos. É do Felipe Linhares, ele fez essa pergunta agora há pouco pelo Facebook. Doutores, boa noite. Quais as demais orientações que a psiquiatria pode apoiar-se, além da psicanálise? Bom, basicamente na psiquiatria biológica, que tem toda uma fundamentação nas neurociências, desde a sua origem, desde a psicopatologia fundamental, e toda a evolução que agora ganhou muito ímpeto pelo desenvolvimento das neurociências, né? Quer dizer, os neuroreceptores, a neuroimagem, todos os avanços e progressos que são muito bem-vindos, muito investigados e cada vez incrementados mais, e que ajudam, e eu acredito particularmente, fundamentalmente, na integração dos conhecimentos, como uma forma de evoluirmos sempre em função e benefício dos pacientes. Doutor Cláudio, participe, por gentileza. Complementando, a gente pode pensar que a psiquiatria ela tem uma função muito importante em termos de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação dos pacientes, das pessoas. Então, na medida em que a ciência tem avançado, desde a compreensão dos fenômenos neuroquímicos, neurohormonais, o impacto que isso tem nas alterações comportamentais dos indivíduos e as diversas formas de intervenção para que evite agravamento das doenças, intervenções cada vez mais precoces, uma vez que são identificadas precocemente diagnóstico, que mudam o rumo de vida das pessoas. Por exemplo, os psicofármacos, os antipsicóticos, eles mudam o rumo de pessoas que antes nós temos esses recursos terapêuticos, estavam sem rumo, literalmente sem rumo para suas vidas. Então, como nós temos essas possibilidades de uso de psicofármacos associados com os diversos perfis de psicoterapias, intervenções comportamentais, intervenções socioeducativas, psicoeducativas, que é o que nós estamos nos propondo hoje para ampliar o conhecimento da população dos recursos que ela tem para enfrentar uma coisa tão complexa quanto a doença mental. Tudo isso é um benefício que os estudos, tanto da psicanálise quanto da psiquiatria, levam para a nossa população. E são 21h19. Estamos ao vivo aqui do seu programa BPTV, falando hoje sobre psiquiatria e psicanálise com dois mestres, Dr. Cláudio Meneghello e Dr. Luiz Carlos Mabilde. Você aproveite, compartilhe essa transmissão ao vivo aqui com o seu grupo, com a pessoa que você conhece, que o assunto é muito interessante. Também faça a sua pergunta. Faça como fez aqui, através do nosso Facebook, a Larissa Figueiredo, que eu vou passar essa pergunta para o Dr. Luiz Carlos. A Larissa pergunta: quais os benefícios de uma terapêutica que combine o acompanhamento psiquiatra às sessões de psicanálise? Bem, isso realmente hoje é uma realidade, sabe, Larissa? Cada vez mais é preciso um conhecimento integrado e cada vez mais se verifica quanto o tratamento combinado, eu denominaria assim, tem sido de grande utilidade para o paciente, porque mescla a sua necessidade medicamentosa com a sua necessidade psicoterápica, de rever a sua vida e ter, ao mesmo tempo,
um suporte, um apoio medicamentoso que possa ajudá-lo naquelas suas limitações. Ok, obrigado, doutor Carlos. Doutor Cláudio, doutor Luiz Carlos, muito obrigado. Doutor Cláudio, vou fazer essa pergunta para o senhor. É da visitante ou a visitante Dani Macul. Ela mandou pelo site da BP através do Linha Direta. Ela pergunta: se o paciente tem uma questão pontual no trabalho ou relacionamento, poderá ser um tratamento mais breve. Se for um caso de depressão, ansiedade, será mais longo. A questão do tempo é individual e a questão de qual tratamento e com quem fazer, psicoterapia ou psiquiatria? Olha, essa é a complexidade da doença. O que a gente faz? A gente passa sempre por um processo de avaliação do paciente. A gente não avalia uma doença, a gente avalia a pessoa, a gente tem que ver como é que é o impacto dos sintomas dessa pessoa. Se ela está num processo, vamos pensar, de depressão, sempre levando o aspecto assim, que depressão é um termo muito utilizado, mas ele é muito mais amplo do que se falar em tristeza. Tristeza pode ser um dos sintomas, né? Mas falta de energia, alterações do sono, alterações do apetite, ausência de prazer, incapacidade até laboral, né? A pessoa e aí nas graduações, que pode ser leve, média, severa, enfim, tudo isso vai fazer parte de uma boa avaliação clínica para ver qual é o perfil de indicação, baseado também na história do paciente, se é um primeiro momento, se já houve episódios anteriores, se há história familiar, enfim, tudo isso passa por uma avaliação clínica, psiquiátrica, para que se possa, então, ver qual é o perfil de indicação para essa pessoa, se vai necessitar medicação ou vai para um tratamento psicoterápico. Cláudio, ou integrado. Experimentar o seguinte, integrado, porque a pergunta foi assim, psiquiatria ou psicoterapia? Vamos substituir o ou por e, psiquiatria e psicoterapia e psicanálise. A questão é a avaliação, como disse o Cláudio, bem feita, é singular, cada personalidade é única, precisa ser muito bem conhecido o problema do paciente, como ele funciona, e fazer uma indicação, que então vai levar em conta a predominância dos fatores causais e dos fatores sintomáticos. Isso é muito parecido, eu gosto de fazer essa analogia, com uma pessoa que tem uma dor anginosa, ou tem uma dor forte, temerosa, e chega para o médico: doutor, eu preciso fazer uma cirurgia, tenho que fazer um transplante do coração, ou eu vou ter que fazer um tratamento conservador, tomar algum tipo de antiarrítmico, ou vou tomar uma medicação antihipertensiva. Então, vai ter que se avaliar a situação do momento do paciente para ver que perfil de integração, como muito bem o doutor Luiz Carlos colocou, ele está naquele momento que poderá se beneficiar mais. Doutores, chegou agora uma pergunta que não sei se a nossa visitante do site da BP entrou agora, mas que vocês, eu pelo menos considerei já respondida com essa resposta, mas se quiserem acrescentar, será de grande valia. Essa nossa internauta é a Sara Reis. Ela pergunta: como saber se a situação de um paciente pede um profissional psicólogo ou um psiquiatra? Pode começar com o doutor Cláudio Meneghello. Olha, de novo, nós vamos retomar na mesma questão, né? Por exemplo, muitos médicos psiquiatras, hoje em dia, nem todos os médicos psiquiatras são psicoterapeutas. Se a paciente necessitar também de um acompanhamento psicoterápico, ele pode também o uso de medicação, ele pode ter até uma psicoterapia com um psicólogo. Agora, muitos outros colegas também são psiquiatras, são psicoterapeutas e psiquiatras clínicos. Se houver necessidade, esse mesmo colega pode fazer essas duas intervenções integradas. Assim como isso também, eu acho que passou também para colegas que são psicanalistas, mas são psiquiatras, são médicos que também estão habilitados, se necessário, fazer esse tratamento integrado. Enquanto o psicólogo, ele não tem habilitação legal, nem de treinamento, de poder prescrever medicações, se for o caso e a necessidade disso.
Obrigado. Doutor Luiz Carlos, desculpe. Vamos participar agora respondendo essa pergunta aqui do Facebook, muitas perguntas chegando, e é do Rivando Rodrigues. Boa noite, gostaria que comentassem o uso da psicanálise em pacientes psicóticos. Bem, isso é uma tentativa, e eu falo tentativa de modo proposital, da própria psicanálise, quando depois da descoberta de Freud, da questão intrapsíquica do reprimido, do inconsciente, das neuroses, houve uma grande contribuição da escola kleiniana exatamente examinando pacientes psicóticos. Se evoluiu muito nisso, porque se descobriram mecanismos primitivos de defesa e toda a interação precoce do próprio bebê, etc. E a seguir passamos do intrapsíquico, da intersubjetividade para articulação entre os dois instrumentos de investigação e tratamento. Isso correspondeu, portanto, a uma maior abrangência no atendimento de pacientes, o que trouxe, como estamos falando, a possibilidade de fazermos psicoterapia com medicação, sem medicação. Não são excludentes a questão da psicoterapia no sentido de que o paciente necessita. O que é mais importante, porque se sabe que conhecimento e experiência só se somam. Quanto mais nós temos, melhor para o paciente. Então, se um psicólogo está bem treinado para fazer sua psicoterapia, inclusive aqueles que vão fazer depois formação psicanalítica, tem um acréscimo muito importante na sua possibilidade de êxito, ok. Se for um médico psiquiatra bem formado e depois psicanalista, vai ter melhores condições também de fazer a própria psicoterapia. Eu vou dar uma boa noite também aqui ao meu amigo Jason de Medonça, ele está aí na terra de vocês, no Rio Grande do Sul, também agradecendo a audiência da Michele Vagundes, Alex Bruno e Yarin Araújo, muito obrigado mesmo por esta audiência. Vamos agora ao Dr. Cláudio Meneghello, nós estamos quase chegando ao final do programa, vamos tentar fazer o máximo de perguntas possíveis ainda. Vamos lá. Dr. Cláudio, vamos responder aqui ao Guilherme Guerra dos Santos. Boa noite, o que pensam sobre a interação de psiquiatria e psicanálise na saúde pública, via CAPS, por exemplo? Olha, os CAPS, eles têm um viés que eles buscam atender mais pacientes com transtornos mais graves, ou seja, pacientes psicóticos, esquizofrênicos, ou com transtorno maníaco, com transtorno de humor, e acabam não tendo esse viés de atendimento psicoterápico nos CAPS. Então, fica sendo uma nuance ainda tem que ser melhor desenvolvida, e eu pensaria que a melhor integração seria através de ambulatórios de psiquiatria, psicoterapia, que se pudesse estar espraiado pelos postos de saúde, de uma forma geral. Aliás, é uma das propostas da BP pelas suas diretrizes, né, que a população pudesse ser atendida nos ambulatórios, nos postos de saúde, como tantas outras especialidades. Mas ainda estamos engatinhando nisso, senão temos que desenvolver muito mais. Ok, doutor Luiz Carlos, mais uma pergunta aqui que chegou pelo site da ABP através do nosso Linha Direta. Boa noite, ABP. Essa pergunta é de Ricardo Oliveira. Boa noite, ABP. Há hoje um estudo ou projeto na psiquiatria ou psicanálise de se trabalhar algo laboral nas empresas ou instituições, assim como ocorre nos exames periódicos e ou ginásticas que são feitas para ajudar na qualidade de física dos pacientes? Sem dúvida existe, né, como o Cláudio salientou. Bom, inclusive uma das preocupações que tanto a psicanálise quanto a psiquiatria, na sua abrangência que se faz necessária para a saúde mental do indivíduo, para a sua saúde completa, que se possa chegar aos ambulatórios, às instituições públicas, termos uma maior abrangência, um maior acesso e sermos mais acionados. Isso, como todos sabem, não representa apenas um esforço
uma contribuição da ABP, dos psiquiatras, dos psicanalistas, é preciso também o respaldo da saúde pública no Brasil. E isso é uma coisa bastante carente ainda de recursos nesse sentido. Obrigado, doutor Luiz Carlos. Doutor Cláudio, vamos responder aqui ao Sérgio Keite. Ele mandou uma mensagem também através do site da ABP. Pergunta: em que nenhuma psicoterapia psicanalística pode ter de contraindicação para uma depressão? Olha, depende do perfil da depressão, né? A gente sempre tem muita dificuldade em poder fazer esse tipo de resposta, uma coisa muito genérica. Os quadros depressivos, talvez mais severos, onde a pessoa tem muita dificuldade de expressar por palavras o que ela está sentindo, muitas vezes precisa se primeiro estabilizar mais esse quadro clínico, e aí muitas vezes é integrado com o uso de medicação, até a pessoa estar com uma capacidade cognitiva de pensamento numa depressão fica muito lentificado, ele tem uma limitação na sua capacidade de insight, às vezes ele está muito dominado por pensamentos automáticos negativos, que às vezes impede até que ele possa ter um proveito de um processo psicoterápico de orientação analítica. Muitas vezes a gente tem outros meios de intervenção psicoterápicos, de apoio, de suporte, de orientação, que são necessários, às vezes, num momento de uma crise mais intensa, num momento mais difícil do paciente. E aí, depois, você tem que ver essa capacidade, porque psicoterapia de orientação analítica também não é uma panaceia, não é para todos, como qualquer tratamento. A gente tem que avaliar bem e poder ver quais aquelas pessoas que têm as suas condições psicológicas, os seus perfis psíquico que possa vir se beneficiar disso, independente de ser depressão ou não. Ok, meu boa noite aqui a Cecília de Azevedo, a Joselma, que está elogiando o programa, ao Felipe, a Ana Beatriz Molena. Muito obrigado pela audiência, doutor Luiz Carlos. Vamos responder aqui ao quase xará, doutor Carlos Mendonça. Boa noite, doutores. Num contexto onde a maior parte das literaturas médicas de referências contraindica ou desaconselha o segmento psicanalítico para tratamento da maioria, senão todos os transtornos mentais, qual o papel da psicanálise na psiquiatria moderna frente às demais psicoterapias? Na realidade, é dentro da psicoterapia e dentro desse approach, quer dizer, dentro desse viés de considerar que muitos dos transtornos mentais são de causa psíquica e não física, não neurológica, não por um transtorno químico. Quer dizer, uma depressão reativa, por exemplo, frente a um insucesso profissional amoroso, nós vamos ter muita possibilidade de usar esse instrumental terapêutico do que um medicamento que parece mais rápido e indicado, porque, enfim, hoje em dia isso está muito valorizado até pelo seu imediatismo aparente de solução. Mas sempre haverá a possibilidade da psicoterapia. Claro, como muito bem disse o Cláudio, se uma depressão é a chamada endógena, familiar, de características mais hereditárias, esse é um paciente potencialmente que será muito beneficiado pela medicação, mas a psicoterapia vai complementar muito bem qualquer que seja a situação depressiva. Doutor Luiz Carlos, muito obrigado. Doutor Cláudio Meneghello. Doutor Cláudio, são 21h34. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Foi rápido, foi dinâmico, até para dar tempo de vocês beberem uma água. As suas considerações finais sobre a sua participação de hoje no programa ABP TV. Bom, eu queria concluir que talvez um ponto fundamental das psicoterapias, enfim, ou mesmo qualquer tratamento, pelo menos é a mensagem que eu gostaria de deixar assim, é que a gente busca uma liberdade interna do paciente, ou seja, que ele possa se sentir mais livre com seus pensamentos, com seus conflitos, com as suas angústias, possa estar mais liberado para ser uma pessoa mais espontânea. Eu costumo dizer que o grande sucesso de uma psicoterapia, de um tratamento psiquiátrico, é que ele esteja liberto, né? Então, eu vou deixar uma frase até que
que é muito, acho que sintetiza bem isso, que é o meu pai, que foi psiquiatra e psicanalista, Ciro Martins, que diz assim, que o objetivo terapêutico é que a gente possa deixar que o paciente tenha um senso de realidade, um senso de humor e um senso de poesia. Ou seja, se o indivíduo conseguir fazer esse conjunto de coisas, provavelmente ele vai conseguir viver bem melhor. Ok, doutor Cláudio, muito obrigado. Doutor Luiz Carlos Mabilde, suas considerações finais sobre a apresentação de hoje no nosso programa ABP TV. Como você disse, eu achei muito dinâmico, muito interessante o programa, inclusive porque se pode levar ao grande público essas questões que podem ser traduzidas, a meu ver, em duas afirmativas, duas assertivas. O paciente, quando procura, precisa ser avaliado. E, como tal, bem avaliado e, a seguir, indicado e bem indicado para ele, especificamente para ele, o que é melhor. Nesse sentido, quanto mais o profissional que está ao vivo tiver conhecimentos abrangentes em todas as áreas que nós citamos, tanto melhor. Aí é uma questão de bom senso, de que a dupla se adapte e possa desenvolver o seu trabalho. Ok, muito obrigado, doutor Luiz Carlos Mabilde. Eu gostaria de agradecer muito, em nome de toda a diretoria da ABP, a apresentação magnífica desses dois mestres, Dr. Cláudio Meneghello e Dr. Luiz Carlos Mabilde, sobre esse tema muito interessante, psiquiatria e psicanálise. Agradecendo muito também a turma da comunicação da ABP que faz com que esse programa chegue até vocês. E eu tenho até uma dica. Quando eu terminar essa transmissão, esperem mais um pouquinho que no canto superior aqui da tela tem um ícone chamado notificação. Você aperta esse ícone, o que vai acontecer? Todos os programas você será notificado que vai acontecer o programa ao vivo. Fica mais fácil assim, né? Então espere um pouquinho, não saia logo não. Espere um pouquinho para ativar essa notificação. Agradecendo principalmente a todos que participaram do programa. Nossa audiência foi muito boa, a participação foi muito boa também, muitos elogios. E eu conto com vocês na próxima transmissão ao vivo, que é segunda-feira, às 21 horas. O tema será divulgado no site e aqui nas redes sociais da ABP. Então não saia por agora não. Espere aparecer aí o ícone de notificação, clique e você será sempre notificado sobre as nossas transmissões. No mais, tenha uma semana muito vitoriosa a todos vocês. Até a próxima.